Bomba, bomba, bomba! Alexandre de Moraes está na berlinda. A coisa está ficando bastante complicada para o ditador da cabeça de ovo. Quem antes se achava intocável, hoje apodrece em praça pública. E o pior ainda nem começou. Donald Trump, mais do que transformar Moraes em um pária internacional, quer mandá-lo para a prisão. O governo americano acaba de se manifestar dizendo que houve uma revisão inteira dos registros do Felipe e foi concluído, e restou concluído, que Felipe Martins de fato não ingressou nos Estados Unidos naquela data que a Polícia Federal e a PGR disseram que ele havia ingressado. E mais, que o documento que foi utilizado para prolongar sua prisão era um documento falso. Atenção, Brasil, acaba de estourar uma bomba, mas uma bomba internacional envolvendo o STF. Os Estados Unidos condenaram oficialmente a fraude jurídica cometida por Alexandre de Moraes e ele pode parar na prisão. E não é só isso não, gente, porque também o ministro Luiz Roberto Barroso saiu do STF desesperado. Ele abandonou o barco em meio a um cenário de pressão mundial, depois que a lei Magnitsky foi aplicada contra integrantes do STF, acusados de abuso de autoridade e perseguição política. Será que ele tem algo escondido, por isso ele caiu fora antes que a merda fosse parar no ventilador? Ou será que o medo dele é perder a fortuna que ele tem nos Estados Unidos? É o começo do fim da blindagem de Moraes. Com a repercussão internacional, Xandão agora corre risco real de enfrentar consequências criminais fora do Brasil e pode até parar na prisão. E você, acredita que Xandão deveria pegar prisão perpétua pelos abusos que vem cometendo no Brasil? Fique comigo até o final, porque agora o bicho vai pegar para Xandão. Antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram. @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Meus amigos, a verdade está vindo à tona e agora até quem estava se escondendo atrás da toga está correndo risco. Depois que os Estados Unidos expuseram a fraude jurídica envolvendo Moraes, algo estranho começou a acontecer dentro do STF. Barroso saiu antes da explosão final. Por quê? Será que foi coincidência? Ou ele tem medo do que pode aparecer agora que a Justiça Internacional colocou o Brasil no radar do mundo? Porque vamos falar a real, ninguém abandona o poder sem motivo. Ainda mais se for ministro da Suprema Corte. E com certeza tem caroço nesse angu. E agora a imprensa tenta enrolar você com historinha bonita, falando que a decisão pessoal foi mudança de planos, fim de ciclo. Gente, isso tem cheiro de fuga política. Porque a pressão internacional veio. E claro, né, gente? E o medo da investigação? E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. A gente tem acompanhado algumas notícias, em especial com relação ao ministro Barroso, que tem muitas ligações com os Estados Unidos, né? Inclusive agora com a perda do passaporte, ele não pode visitar o seu apartamento de milhões de dólares em Miami, o que deve deixar ele provavelmente com insônia, deve ser muito triste. Mas a gente tem acompanhado, em especial, depois que ele saiu da presidência, declarações do ministro Barroso falando que após o retiro espiritual que ele fará agora no final desse mês, pode ser que ele volte apenas para sair da corte, né? Pedir a sua demissão e cuidar da sua família, do seu trabalho, enfim. A minha pergunta é, ele saindo do STF, ainda assim ele pode sofrer
uma sanção dessa magnitude, vou um pouco além. As sanções ao ministro Alexandre de Moraes, elas têm como objetivo dissuadir o sistema que está possibilitando, né? No caso ali, os outros ministros que estão votando junto e fechando questão com o Moraes. No caso do Barroso, ele saindo, ele perde inclusive um pouco desse poder de barganha, porque ele não teria mais como atuar para que a normalização ocorresse no tribunal. Não sei se eu fui clara, mas essa é a minha pergunta do Barroso. Se ele pode ser sancionado após sair, e ele saindo, não fica talvez um alvo ainda maior nas costas dele, uma vez que ele não vai mais ter como ajudar a frear os abusos? Professora, é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala de possibilidade de sanção, ela sempre vai existir, ele estando no STF ou saindo do STF. Mas vamos entender, os Estados Unidos considerou que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. A gente sabe que internamente houve uma conivência do próprio STF, várias das decisões dele foram amparadas pelos colegas e foram ratificadas pelos colegas inclusive. Mas em toda a investigação e todo o foco principal sempre foi na ação do ministro Alexandre de Moraes, que tomou uma abrangência internacional, né, saindo inclusive em diversas mídias durante o auge ali das suas decisões, inconstitucionais inclusive. Quando a gente pensa na sanção de outros ministros hoje, elas estão muito mais ligadas, não à participação direta como dentro da sua função, mas sim a continuar auxiliando, protegendo ou arquitetando com o atual sancionado para que ele continue fazendo as violações que ele via cometendo até agora. Pois é, vocês viram aí a expressão dele. Viram o clima de desespero, isso não é normal. Tem algo grande vindo. E segura aí porque não acabou não. O clima vai piorar. E para piorar de vez, gente, está chegando uma notícia ainda mais pesada, porque Trump deve anunciar punições ainda mais duras contra Xandão em resposta às violações de direitos humanos e à perseguição política no Brasil. Isso vai ser um terremoto diplomático, porque Trump vai colocar Moraes novamente na mira. Gente, isso pode ser o caminho para uma ordem de prisão fora do Brasil, porque realmente o negócio está cada vez pior. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora essa matéria que está explodindo com essa informação, porque se isso confirmar, é o fim do império da censura do STF e Xandão vai sentir na pele o que ele sempre fez com os outros. Bora ver comigo agora. Bomba, bomba, bomba! Alexandre de Moraes está na berlinda. Estados Unidos condenam a prisão de Felipe Martins por Alexandre de Moraes com base numa fraude. Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Saiu agora uma declaração oficial dos Estados Unidos dizendo isso que eu contei pra vocês, e a questão que fica é: Moraes está sendo investigado pelos Estados Unidos? O ministro Alexandre de Moraes pode vir a ter uma ordem de prisão no futuro decretada pelos Estados Unidos? Olha, gente, pra quem achava que os Estados Unidos vão aliviar agora pro Brasil, agora que o Trump e o Lula se falaram que vão aliviar as punições sobre os ministros, isso aqui é uma bomba, é um balde de água fria. Olha aqui comigo o comunicado que acabou de sair, isso aqui é breaking news, um comunicado oficial que tá lá no site do US Customs and Border Protection, ou seja, Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, órgão oficial. E saiu aqui, eu traduzi pelo Google para o português, este comunicado do Customs and Border Protection sobre a revisão dos registros de entrada do Felipe Martins. Só para contextualizar vocês e lembrar, o registro de entrada nos Estados Unidos do Felipe Martins, no final do mandato do ex-presidente Bolsonaro, foi usado para prender Felipe Martins e tentar extrair dele uma delação, uma prisão ilegal, por mais de 4 meses sem acusação formal, sem denúncia, até se comprovar por A mais B que era tudo falso, que era uma fraude, que ele não tinha entrado nos Estados Unidos. E aí agora saiu uma revisão final da análise das evidências sobre a possível entrada do Felipe Martins, e olha o que está dizendo aqui os Estados Unidos, de modo oficial e com todas as letras. A Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis, ou seja, eles encerraram a investigação sobre existir ou não existir uma fraude, referentes a essas alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão dessa revisão, dessa investigação, foi determinado que o senhor Martins não entrou naquela data nos Estados Unidos. Não entrou. Ou seja, o registro é fraudulento, é falso.
Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. E olha como é que os Estados Unidos oficialmente se referem a ele. Um indivíduo, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Agora é assim que Alexandre de Moraes é conhecido no exterior, internacionalmente. Um violador de direitos humanos contra o povo brasileiro. Não é protegendo a democracia, não é protegendo o povo brasileiro, não é protegendo a Constituição e os direitos, não. É violando contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Olha só, prisão de meses. Olha como eles estão conhecendo os casos, como eles estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, Customs and Border Protection, permanece sob investigação, ou seja, eles já concluíram que é falso, mas eles não terminaram a investigação. Por quê? Porque eles ainda não identificaram completamente, ou pelo menos não revelaram, quem foram os autores da fraude. Conta aí pra mim, vai contando quem que você acha que foram os autores da fraude. Se tá gostando, já senta o dedo no like para mais gente saber dessa notícia bombástica. Então, permanece sob investigação essa questão e o CBP, Customs and Border Protection, vai tomar todas as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Aí vem aqui, ó, o CBP, ele condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do Sr. Martins. Mas essa afirmação não é feita no vácuo. Eles acabaram de falar que eles sabem que o Felipe Martins foi preso meses. Acabaram de dizer isso por Alexandre de Moraes, ou seja, eles estão condenando veementemente. Não é uma condenação, é uma condenação veemente do uso por Alexandre de Moraes dessa entrada falsa para embasar a prisão do Felipe Martins e mais, para embasar uma possível condenação. E eles não estão fazendo isso aqui out of the blue, out of the thin air, como dizem os americanos. Não estão fazendo do nada isso aqui. Eles sabem que Felipe Martins vai ser julgado e pode vir a ser condenado. E eles estão refutando isso. Ou seja, eles estão defendendo o que é certo, a justiça, a verdade. E rejeitam a condenação, o uso para prender pessoas desse registro falso de qualquer pessoa. E no final, reafirmamos a nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e de direitos humanos. Que tapa na cara, não, que porrada, que destruição, que nocaute aqui no Alexandre de Moraes. A gente sabe que os Estados Unidos, eles não aliviam em investigações criminais, de crimes. Ainda mais de algo que ameaça a rigidez do sistema de fronteiras deles, que tem sido tratado de forma tão cuidadosa por Donald Trump. Ele é alguém que cuida muito ali das fronteiras. Então eu não tenho dúvida de que isso aqui, gente, está sendo investigado de trás para frente. E aí eu pergunto para vocês, e essa é a pergunta do $1 milhão. Vai respondendo aí para mim nos comentários. Quem tinha interesse em fraudar esse registro do Felipe Martins? Quem tinha interesse se não fosse alguém que queria prender Felipe Martins? Quem tinha interesse? Aliás, Felipe Martins foi preso meses para forçar uma delação, para dobrar ele. Quem tinha interesse nessa delação em dobrar o Felipe Martins? Logo, logo os Estados Unidos vão chegar a essa pessoa. E se essa pessoa atuou na investigação por ordem de Moraes, o próprio ministro pode entrar na mira como investigado para descobrir se ele deu a ordem, se ele tem algo a ver com esse registro fraudulento, com esse crime. E aí a questão que fica é, será que a premonição de Elon Musk vai se realizar? Olha lá, será que a premonição de Elon Musk, a gente sabe que ele é um visionário, que ele vê o futuro, que ele enxerga antes de todos. E olha o que ele escreveu nesse tweet dele aqui, ó. Esse tweet famoso dele. Tweet aqui de 29 de agosto de 2024. Gente, faz um ano aí, aniversário desse tweet. Em que ele coloca com IA Alexandre de Moraes atrás das grades. Ele diz, um dia, Alexandre, um dia, essa foto sua na prisão vai virar realidade. Anota o que eu digo. Será que essa premonição vai se realizar? Conta aí pra mim o que você acha aí nos comentários. A verdade é uma só, gente, a máscara caiu. Agora não tem mais como esconder do mundo o que o Brasil vive, porque realmente a perseguição, o autoritarismo judicial está acontecendo aqui. O homem manda mais que o presidente da República. Felipe Martins foi perseguido, jornalistas foram calados, brasileiros foram presos por opinião, e agora está claro, isso não é justiça, isso é vingança política. Mas tudo tem limite, e o limite chegou. Se Barroso já pulou fora do barco é porque vem tempestade, gente. E se o Trump entrou no jogo é porque a corda apertou no pescoço do Moraes. E agora, ninguém
mais vai segurar essa verdade. Então eu vou fazer a pergunta final aqui, olhando direto para o povo brasileiro que me assiste. E você? Sim, você mesmo aí que está vendo tudo isso acontecendo na tua cara. Você acredita que Xandão deveria pegar prisão perpétua pelo que ele fez com o Brasil? Comenta aqui embaixo, sim ou não, porque a sua opinião vai ecoar, porque a verdade precisa vencer. Brasil acima de tudo e a verdade acima de todos. Não esqueça de deixar o joinha para esse vídeo e compartilhar essa notícia bombástica, certo? E claro, se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações para você participar do sorteio quando chegarmos a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!